Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome através dessas canções e agora, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e nos conceda o poder para viver segundo aquilo que o Senhor nos revela. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Hoje nós começamos uma nova série, os 10 mandamentos, e cada domingo iremos estudar um dos mandamentos. Uma vez eu li sobre um pregador puritano que ele disse assim, alguém perguntou para ele como ele poderia reavivar a igreja dele. E ele respondeu assim, se eu conseguir passar à minha igreja a emoção e a profundidade do poder de Deus, ao eu compreender esta verdade, certamente a minha igreja será reavivada. Eu quero dizer a vocês que o sermão desta noite é um divisório na nossa vida. Foi para mim e certamente será para você. Qual é a compreensão que você tem sobre a lei de Deus? Normalmente nós olhamos para a lei como é a lei de Deus. E especificamente nós olhamos para a guarda do 4º mandamento. E pronto. A lei passa a ser uma coisa como se fosse algo escrito, lá está, e a lei. Mas há muito mais profundidade do que apenas este pensamento sobre a lei. O título da mensagem de hoje é Nenhum Outro Deus. A lei, ela na verdade legisla como o ser humano deve viver para ser abençoado por Deus e ser usado por Ele. A lei leva as pessoas a Cristo. Paulo diz que a lei nos serviu, que o fim da lei é Cristo, ou seja, a meta da lei é nos levar a Jesus Cristo. Os mandamentos não apenas nos mostram o que Deus quer, mas muito mais mostram quem Deus é, revelam o seu caráter, os seus desígnios, a sua majestade, a sua honra, seu poder e sua glória. Se você trouxe a Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, e vamos estudar nesta noite 3 versos da Bíblia. Quero cumprimentar também os amigos que nos assistem via internet. Deus abençoe a todos. Êxodo 20, verso 1 começa assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, a pergunta que nós fazemos é: quem foi que deu a lei ao povo de Israel? Quem levou a lei ao povo? Deus ou Moisés? Quem falou com o povo? Foi Deus ou Moisés? Normalmente as pessoas dizem, foi Moisés que levou a lei. E ainda quem diga, a lei de Moisés. Mas aqui a Bíblia nos diz que, então falou Deus estas palavras, e são os 10 mandamentos. Portanto, quem deu a lei e quem falou a lei para o povo foi o próprio Deus. Não foi Moisés que levou a lei, foi Deus que falou a lei para o seu povo. Nessa revelação, nessa declaração dos 10 mandamentos, é a primeira vez na história em que o infinito se revela. E a segunda vez é quando ele se revela em Jesus Cristo. Mas no Monte Sinai é a primeira vez onde Deus fala com o seu povo, onde Deus se apresenta, onde Deus revela e aonde todos têm a compreensão de que Deus se faz presente. A partir desta data, deste momento no Monte Sinai, a crença em Deus, na verdade, ela se tornou o conhecimento de Deus. Antes, eles olhavam para o céu e perguntavam se realmente existia um Deus que governava todas as coisas. Antes, eles estavam perguntando se esse Deus ainda estava envolvido com a sua criação. No Sinai, Deus revela, Deus aparece, Deus fala. Deus não é mais alguém no qual eles tinham dúvidas se realmente eles existiam, se eles tinham que olhar para o céu e perguntar, será que Deus está lá?
porque o próprio Deus desce no Monte Sinai e se revela a eles. E Deus fala, portanto, eles vivenciaram a presença de Deus no Monte Sinai. Eles ouviram a sua voz e eles nunca mais duvidaram de que realmente o Criador esteve ali. Nunca mais houve dúvida na mente deles que há um Deus nos céus que conduz todas as coisas, há um ser superior, todo-poderoso, há um único Deus. Essa é a mensagem que Israel recebeu. A aparição pública e explícita de Deus deixou pouco ou nenhum espaço para a dúvida, para o gnosticismo e para o ateísmo. Isso é, 3 milhões de pessoas ouviram Deus falar. Quando ele vai falar da lei, eu vejo que os versos 1, 2 e 3 estão interligados, você não pode separá-los. Deus falou, Deus se apresenta e não há mais nenhuma dúvida sobre isso. No livro de Êxodo, no capítulo 20, não somente no verso 1, mas também no verso 19, diz assim: disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não falem quem? Deus conosco. Essa é uma prova clara que Deus falou. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim, e então, olha que interessante, cessaram os trovões, não mais se ouviu a trombeta, a terra ficou calada. E um rabino comentando esta passagem diz, os pássaros não mais cantaram, os pombos não mais gorjearam, os animais não mais rugiram, a natureza não mais se manifestou e houve silêncio, porque Deus vai falar. E Ellen White continua dizendo, a terra ficou calada. Houve um tempo de solene silêncio, e então, diz ela, se ouviu a voz de Deus, falando em meio à escuridão daquele monte que o envolvia, encontrando-se Ele mesmo, Deus, sobre o monte. Nunca mais houve dúvidas de que Deus existe e que Ele ainda conduz, ou que Ele sempre conduziu o seu povo neste mundo e os acontecimentos nesta terra. Naquele dia, naquele momento em que a voz de Deus foi ouvida, foi proclamada, ouviu-se, eu sou o seu Deus, eu sou o Eterno. Como diz Guzik, Deus falou todas estas palavras e nem um homem está acima da lei. O mandamento começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. O que é interessante nessa frase, que quando nós olhamos, por isso que eu acho lindo quando eu vi que diz, nada na Bíblia está por acaso. Nenhuma palavra está aí sem um significado profundo espiritual. E quando a Bíblia diz que Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, a palavra teu, nesse sentido aqui, Deus está falando individualmente a cada uma daquelas 3 milhões de pessoas que ali estavam no monte. Deus estava dizendo, eu sou o Deus deste mundo, mas eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que olho para a sua vida individualmente. Aqui na igreja, muitas pessoas, mas Deus diz, eu sou o teu Deus, eu cuido da sua vida. É justamente isso que Deus estava falando no Monte Sinai, quando Ele disse, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Ele era um Deus pessoal e individual de cada um. Deus se dirige a cada pessoa individualmente. Esta autorrevelação, eu sou o Senhor teu Deus, é a declaração fundamental do Antigo Testamento. Ela é a base para todos os 10 mandamentos, e é também o núcleo do Pentateuco e o coração de toda a Escritura. Portanto, Deus diz, eu sou o teu Deus. Pare e pense, há milhões de pessoas no mundo,
Mas Deus nessa noite diz: eu sou o teu Deus, eu cuido de você, eu liberto você, eu tiro você da escravidão, eu sou o Deus que cuida de você. E ele diz, interessante a revelação que Deus vai fazendo dele nesses versos, e ele diz: eu te tirei da terra do Egito, da casa do servidão. Ele não apenas diz: eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, e quando ele diz sou o Senhor, eu sou soberano sobre todas as coisas, mas ele vai dizer: eu sou aquele que te tirei da terra do Egito, eu tirei da escravidão do Egito. Deus está se revelando como aquele que é o libertador. Ninguém tiraria você de lá, eu tirei você. Nem mesmo você sairia de lá, eu tirei você. Você jamais mudaria deste lugar, eu tirei você. Deus está dizendo: eu sou o autor da sua salvação, eu sou o autor da sua libertação, sou eu quem conduzo as coisas, sou eu quem proclama a libertação, sou eu um único Deus e não há outro. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que cuida da vida de cada um de nós. Aqui vemos não apenas a proibição de Deus contra a idolatria, de não termos outros deuses, mas a razão pela qual ele faz essa proibição, porque ele nos libertou e ele nos protege. Por isso, ele declara que ele merece ser adorado e ser reverenciado, porque nenhum outro Deus faria ou fará o que ele fez e faz por nós. Essa é a base para adorarmos a Deus. Adoramos e reverenciamos Deus quando fazemos aquilo que o agrada, e nada mais agrada a Deus do que obedecer os seus mandamentos. Ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Viver em obediência aos 10 mandamentos é viver sob a bênção deste Deus que nos liberta e nos guarda. Portanto, Deus se apresenta como sendo aquele que é o nosso Deus individualmente, aquele que nos libertou da terra do Egito, e agora ele diz: eu sou o único, portanto, você não terá outros deuses diante de mim. Há uma profundidade imensa nessa declaração, e ela é base para todo o resto do decálogo. Compreender quem Deus é, como Ele age, como Ele norteia as suas regras, é que dá estabilidade à nossa vida cristã. Por que Deus diz não ter nenhum outro Deus? Você já parou para pensar? Por que Deus faz esta exigência? E o não aqui é um não absoluto, é um não onde não de forma alguma, você não terá outro Deus diante de mim. Não tem como barganhar com Deus aqui, não tem como, não, Deus, só um pouquinho, não, é não e pronto. Portanto, por que Deus diz isso? No livro de Coríntios, na 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, Paulo diz: não sacrifiqueis as coisas aos ídolos, porque ele diz: vocês estarão sacrificando aos demônios. E também, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, os versos 16 e 17, fala que servir aos ídolos é servir aos demônios. Portanto, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, Deus está dizendo: todos os outros deuses, eles só podem vir da imaginação humana, porque eu sou o único Deus. Por isso ele diz: não faça nenhuma imagem, você não tem como me representar, você só tem a mim se você viver comigo. Você pode me pintar numa parede, você pode me esculpir em qualquer lugar, mas a única forma de você ter a mim no seu coração é se você sentir que eu estou aí, é se você viver comigo. Por isso Deus diz: não existe nenhum outro Deus, eu sou o único, nenhum. Todos os outros são, na verdade, têm ligações com os demônios. E nós podemos ver que todas as religiões pagãs tinham muitos e muitos deuses e deusas. E hoje há muitas religiões que têm muitas formas de barganhar com Deus, de criar amuletos para se aproximar a Deus, e tudo isso está por trás da ação dos espíritos do mal. Gramaticalmente, a palavra diz que os demônios e os deuses são um
e a mesma coisa. Por isso Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento acaba com o ateísmo, na crença de que Deus não existe, com o panteísmo, que Deus está numa flor, num animal, em qualquer outro lugar, e também derruba o politeísmo, que existe em vários deuses. O primeiro mandamento nos coloca totalmente na mão de Deus, porque Ele diz: eu sou aquele que é o teu Deus, e eu sou aquele que libertou você. Quais são as formas de idolatria que a Bíblia nos apresenta? Quando nós olhamos para a idolatria, nós vimos muitas facetas da idolatria. Uma delas, por exemplo, é em quem nós confiamos. Confiar em algo mais do que o Senhor é fazer disso um Deus ou um ídolo. Nós olhamos isso principalmente no Egito, onde o Deus Sol era o Deus que eles confiavam. Então eles olhavam para o sol e esse Deus nos protegia. A confiança deles não estava no Deus verdadeiro, mesmo que eles não criam, mas eles confiavam no sol. Outros confiam na lua, outros nos animais e outros ainda confiam em anjos mais do que Deus. Todas essas não são imagens concretas, mas é errado adorar, sejam animais, sejam coisas da criação, sejam os anjos, qualquer coisa dessa. Outra forma de idolatria são as coisas que nós desejamos. Desejar algo mais do que o Senhor é fazer disso um ídolo. Por exemplo, eu posso desejar ter muitos bens, e às vezes as pessoas fazem disso um ídolo. As pessoas brigam na rua se você encostar no carro delas. O carro tem mais importância que a vida de uma pessoa. As pessoas dão um valor, parece que o carro tornou-se um ídolo, e assim por diante. As pessoas às vezes desejam tantos os prazeres da carne e fazem disso um ídolo. Nós podemos fazer um ídolo daquilo que nós reverenciamos. Eu fico pensando, se entrasse na igreja uma celebridade, como nós nos comportaríamos? Por isso que Tiago, em sua carta, diz: se você pegar e dar a primazia a um homem que entrar na igreja com anéis e com roupas ricas, e colocá-lo no primeiro banco, você desprezar aquele que é humilde, você está pecando, diz Tiago. Porque na igreja não existem doutores, na igreja não existem títulos, na igreja somos todos irmãos. Portanto, quando nós damos valor e atribuímos uma reverência a alguém por ter bens materiais, isso é uma idolatria. Nós colocamos essa pessoa acima dos outros, e essa é uma forma de nós não olharmos para aquilo que Deus quer. Às vezes podemos, como Sansão, colocarmos o nosso próprio eu acima do próprio Deus, e isso é uma idolatria. A quem nós obedecemos também é uma forma de idolatria, e muitos irão, nos momentos de perseguição, obedecer os governos e negarão a sua fé. Eles irão, na verdade, ter um outro Deus e não um Deus verdadeiro. Outros acabam não seguindo a fé cristã, porque o esposo, a esposa, um familiar, alguém, torna-se intransigente, e a pessoa acaba deixando de seguir a verdade por causa dos familiares, está deixando de seguir o verdadeiro Deus, trocando por outro Deus. Mudar as leis de Deus para atender às nossas necessidades, os nossos desejos e conveniências, é, na essência, aceitar outro Deus na presença do próprio Deus. Temos 2 testes para avaliar os nossos próprios deuses. Primeiro é: o que você mais ama? Se eu amar qualquer coisa mais do que a Cristo, há um problema na minha vida espiritual. Eu estou colocando um outro Deus diante de mim. Segundo teste: em quem você mais confia? Nos seus bens, na sua segurança financeira ou em Deus? Por que nós caímos na idolatria? Você lembra que quando Deus tirou o seu povo do Egito, passaram-se apenas
50 dias, só 50 dias, quando Arão fez aquele bezerro de ouro. 50 dias eles tinham visto todas as maravilhas de Deus no Egito e viram Deus libertá-los do Egito. E eles, em 50 dias, fizeram um bezerro de ouro. A pergunta é, por quê? Qual é a raiz do problema? Todo o problema da idolatria está em esquecer quem Deus é e o que Ele fez. Se eu olhar a Bíblia e não ver quando Deus diz, eu sou o teu Deus, quando eu esqueço de quem Deus é na minha vida, há um passo para a idolatria. Há um passo para eu ceder aos caprichos dos outros em detrimento da minha fé. Quando eu não compreendo quem Deus é, quando eu esqueço que Ele é o meu Criador e o meu Libertador, quando eu esqueço do que Ele é e o que Ele fez, certamente este é o caminho para a idolatria. Nada pode tirar alguém da presença de Deus quando olha para Ele como sendo Ele é o meu Criador e Ele é o meu Libertador. Ele é o Deus da minha vida, Ele existe, Ele é leal e Ele cuida de mim. Nada pode mudar isso, absolutamente nada, a não ser eu não crer nisso. Por isso diz o mandamento, nenhum outro Deus, só há um Deus na nossa vida. Diariamente, esse Deus cuida de nós. Diariamente Ele nos levanta das nossas depressões, diariamente nos levanta das nossas angústias, diariamente Ele nos levanta das nossas incertezas, diariamente nos dá o pão e a água, diariamente Ele nos protege do mal, diariamente Deus cuida de nós, e Ele diz, eu sou teu Deus, eu cuido de você. Esta é a razão pela qual muitos vão para a idolatria, porque eles esqueceram de quem Deus é e do que Ele faz. Qual é a essência da lei? Jesus diz claramente que a essência da lei é amar a Deus e amar o seu próximo. Portanto, nós amamos a Deus não tendo nenhum outro Deus. Nós amamos a Deus não reverenciando nenhuma imagem. Nós amamos a Deus não falando o seu nome em vão. Nós amamos a Deus separando o sábado como dia santo. Nós amamos os nossos pais quando os honramos, que é respeitá-los. Nós amamos os outros, ajudando-os a viver a vida e não matando-os. Nós amamos o nosso cônjuge, sendo leal para ele. Nós amamos os outros, não se apropriando das coisas que eles têm. Nós amamos o nosso próximo, falando bem dele e não denegrindo a sua imagem. Nós amamos o nosso próximo, protegendo sua vida, respeitando sua propriedade e dizendo-lhe a verdade. Nós não podemos separar a lei de Deus do amor de Deus, porque na lei está o seu amor. Para amar, você não pode ter outros deuses. Se você começar a amar qualquer prazer, novelas, filmes, seriados, futebol e etc., mais do que suas orações, você já tem um ídolo. Se você deseja qualquer livro e acha esse livro melhor do que a sua Bíblia, você já tem um ídolo. Se a sua casa é melhor do que a casa de Deus, você tem um ídolo. E há muitos que preferem ficar em casa. Se qualquer mesa for melhor que a mesa da ceia do Senhor, você tem um ídolo. Se qualquer lugar neste mundo for mais desejado do que o céu, você tem um ídolo. Se a companhia de qualquer pessoa for melhor do que a de Jesus, você tem um ídolo. Portanto, Deus diz, não terás nenhum ídolo diante de mim. Ele é a fonte da nossa alegria e da nossa paz. Ele não aceita termos o coração dividido. Ou é todo dele, ou não o é. Deus nos ordena
a não servir aos outros deuses, porque não há outro Deus, exceto aquele que nós mesmos criamos. Portanto, tudo que criarmos será sempre uma manifestação de um outro Deus e não do Deus que se revela nas Escrituras. Uma criança foi questionada por um ateu, e o ateu chegou e disse para ela assim: quantos deuses existem? E a garotinha de 8 anos respondeu para aquele ateu: apenas um. E ele então disse: como você sabe disso? E ela disse: porque ele estendeu os céus e a terra e ele preenche tudo isso. E no meu coração só há lugar para um Deus, e ele preenche completamente. Simples assim. O nosso Deus, o Deus que nós amamos, honramos e reverenciamos, é o Deus que diz: eu sou o teu Deus. O seu Deus conduz todo esse mundo e todas as pessoas desse mundo, mas eu sou o teu Deus. Eu cuido da sua vida, eu protejo você. Esse Deus é aquele que nos tirou da terra do Egito, tirou do mundo da servidão e nos deu a liberdade de conhecê-lo e amá-lo. E ele diz: não tenha nenhum Deus diante de mim, eu sou o único, não há outro. Que Deus reine no seu coração, que Deus seja supremo e único. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, não há outro Deus igual ao Senhor. Não há outro tão poderoso, tão sublime e tão amorável. Nesta noite, Senhor, te agradecemos por ser o nosso Deus, por cuidar de cada um de nós individualmente. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu oro também por aqueles que nos assistem via internet, que o Senhor os abençoe onde eles estão. Abençoe, Senhor, os nossos familiares, os nossos irmãos, a Tua igreja em toda a face da terra. Em especial te peço por essa igreja a qual o Senhor me colocou para cuidar. Que o Senhor proteja cada filho Teu nessa semana, em nome de Jesus. Amém.